Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, sempre uma alegria estar aqui com vocês para mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Esse é o programa 25 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pelo canal da FEB TV no YouTube. E hoje nós vamos tratar do capítulo 6. O capítulo 6, ele está na segunda parte, intitulado Manifestações Visuais. Esse é o segundo programa sobre este capítulo. E para iniciarmos o nosso estudo da noite, rememoramos um episódio que podemos dizer que ficou histórico no movimento espírita, não só brasileiro, mas também mundial, pela sua originalidade. E ele se inicia assim. O episódio a que estávamos presentes ocorreu no começo da década de 50. O conhecido médium Peixotinho, de Macaé, Rio de Janeiro, estivera em Belo Horizonte e noutras cidades mineiras para realizar, com objetivo curativo, magníficas sessões de materialização. Chico Xavier e outros companheiros animaram-se à frente do maravilhoso fenômeno e se prestou a utilizar suas próprias faculdades de efeito físico. Promoveram algumas sessões. Espíritos altamente iluminados materializavam-se, conversavam conosco. O entusiasmo, embora comedido, nos dominava sobremaneira. A imortalidade da alma estava ali demonstrada, patente, indiscutível. Emocionada, uma mãe ali presente reviu e falou com a filha envolta em roupagem de luz, plenamente materializada. Já era bem tarde. Chico ainda estava na cabine quando materializou-se uma entidade cujo porte e luminosidade demonstraram-nos grande superioridade. A porta por onde adentrou o recinto evidenciou-lhe a estatura elevada. Profundo silêncio se fez. Embora alguns sussurros fizessem-se ouvir. É Emmanuel. Ali estava o abnegado servidor de Cristo, o ex-senador romano. Sua voz ecoou forte e inesquecível. Amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão, a partir desse momento, dessas reuniões. A partir daquele dia, Chico, a disciplina em pessoa,
nunca mais as realizou, servindo-se de sua faculdade mediúnica de efeitos físicos. Sessões de materialização, nunca mais. O livro, no entanto, como chuva abençoada, continua fertilizando a lavoura do coração humano, trazendo paz, reconforto e esclarecimento a milhões de criaturas. Essa belíssima narrativa é do autor espírita muito conhecido hoje na pátria espiritual, Martins Peralva, que assistiu essa belíssima materialização de Emmanuel. Está no livro Mandato de Amor, da União Espírita Mineira, da qual Martins Peralva fora vice-presidente. A União Espírita Mineira é o órgão de unificação do Estado de Minas Gerais no Espiritismo, no movimento espírita. Sempre fiquei meditando nessa orientação / determinação de Emmanuel para que Chico suspendesse as suas participações em reuniões de materialização, uma vez que o seu compromisso nesta reencarnação era com o livro. A meditação nos chega porque, de observação, nós verificamos que depois que esta orientação de Emmanuel se espalhou, porque a notícia correu, as sessões de materialização foram cessando aqui e acolá, e praticamente não se identifica mais nenhum grupo que tenha uma atividade direta, se não raríssimos aqui ou acolá. Emmanuel, que inicialmente era um mentor particular de Chico Xavier, pelo seu trabalho excepcional junto à mediunidade de Chico na produção de livros dos mais variados conteúdos, de mentor particular, nós podemos dizer que Emmanuel se tornou um mentor geral de todos nós. Cada página de Emmanuel que lemos representa para nós uma orientação direta desse abnegado e elevado mentor. A ordem de Emmanuel, ou a orientação desse benevolente missionário da luz, chega aos nossos ouvidos, dando-nos uma visão diferente e transcendente entre o fenômeno e o estudo, entre a materialização e o conhecimento espiritual. Emmanuel, naquele instante, pontuava que o grande compromisso da alma humana é com o seu crescimento a partir de um estudo sério e sistematizado para consolar corações. O fenômeno é consequência e não a causa. Emmanuel, mais tarde, vai ser identificado como um dos espíritos que publicou, ou que Kardec selecionou a mensagem para publicar em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos uma mensagem de Emmanuel. Portanto, Emmanuel compõe a equipe do Espírito de Verdade. A observação entre o fenômeno e o conhecimento nos faz rememorar uma frase importantíssima de Allan Kardec contida no Livro dos Médiuns, num de seus primeiros capítulos, quando ele diz que todas as vezes que nós tentamos compreender a realidade que nos cerca, ou estudar a doutrina espírita a partir do espírito,
nós erramos. É interessante ele dizer isso. Kardec menciona que nós devemos iniciar o estudo da doutrina não pelo espírito, pela existência do espírito, mas pela existência da alma, que é o espírito encarnado. Curioso ele falar isso. Parece que nós estamos aqui estudando espíritos e fenômenos. Mas não é isso que está acontecendo. É preciso ter uma inversão de olhar sobre o estudo da mediunidade. O estudo da mediunidade é o estudo da alma humana. É um estudo interior. Eu preciso me ver como alma para depois eu entender as minhas relações com os espíritos. Então, o princípio de tudo não é um agente exterior a nós, o espírito, mas nós mesmos, no nosso interior, o nosso âmago. Por isso, o estudo do espiritismo nos conduz a uma transformação moral, porque o estudo da mediunidade é um estudo da psique humana e não de fenômenos. Quando se estuda aqui fenômenos, ou eles são mencionados, é porque o fenômeno é consequência de potenciais da alma humana. Mas, quando nós olhamos a mediunidade pelo viés do fenômeno, como se fosse algo exterior a nós mesmos, nós nos confundimos. E aí surge a dúvida, a incerteza, o abandono do próprio estudo. Mas se nós invertermos o olhar e estudarmos a mediunidade a partir de nós mesmos, nós perceberemos que todos nós somos médiuns. Quando a sociedade, os espíritas, em primeiro lugar, conseguirem compreender a essência e as consequências do afirmar-se médium, independente da produção de fenômenos, nós cresceremos muito na compreensão dos mecanismos de funcionamento da psique humana ainda inabordáveis pelas ciências humanas. Tanto é assim que Allan Kardec, ao estudar os fenômenos na Revista Espírita, que é um grande complemento do conjunto que se constitui as obras básicas, ele nomina a Revista Espírita de Revista de Estudos Psicológicos, ou seja, estudos da psique humana. Então não se estuda espiritismo olhando para o exterior. Estuda-se espiritismo olhando para o interior, para que eu possa compreender as minhas relações com o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. É a essência desse capítulo 6 de O Livro dos Médiuns. Ele é um capítulo complexo, porque Kardec aqui trata dos chamados fenômenos de efeitos visuais ou manifestações visuais. Neste capítulo, ele estuda 4 temas, se nós podemos classificar assim, ao mesmo tempo. O que transforma esse capítulo num dos mais complexos dessa obra. Porque Kardec vai dissertando os assuntos. E se o estudante não observar, a certa altura ele vai se confundir. Porque Kardec é minucioso e tem um estilo muito próprio. Então, neste capítulo,
Kardec trata das aparições, que são as visões que se tem de espíritos quando nós estamos acordados, no estado de vigília, plenamente conscientes. Então, o espírito se materializa diante de mim. Esse é um fenômeno de aparição. Esses espíritos que aparecem para nós, para as pessoas, são realmente fenômenos muito raros, mas ocorrem. E Kardec diz que muitas vezes nós não percebemos que estamos diante de uma aparição. Porque dependendo do grau da tangibilidade, da possibilidade de se tocar e conversar com esse espírito plenamente materializado diante de nós, nós poderemos, às vezes, não saber que é um espírito ali, que é uma aparição. Inclusive, a esse grau de aparição, que não se pode identificar se é encarnado ou desencarnado, podendo qualquer pessoa ver, Kardec deu um nome específico, buscando uma terminologia muito original para a doutrina espírita. Ele chamou essas aparições tangíveis, que se pode tocar, conversar, de agêneres. Agênere, não nascido. Por quê? A palavra foi cunhada exatamente para descrever esse fenômeno em que o espírito aparece e você, às vezes, é incapaz de reconhecer que é uma materialização. É uma aparição. São os agêneres. São raros, mas existem relatos de pessoas conversarem com outras e depois essas pessoas desaparecerem ou ficar-se sabendo que elas desencarnaram ou já estavam desencarnadas. Não estamos falando da mediunidade de vidência, que Kardec também estuda nesse capítulo. A vidência é diferente. Não é uma aparição. A vidência é uma percepção mediúnica em que o médium vê com a mente e não com os olhos. A percepção é psíquica. O espírito pode ficar bastante nítido para o médium vidente, ou vaporoso, impreciso. Às vezes não se vê, e é muito comum o médium vidente não ver os pés do espírito. Ivone Pereira, no livro tanto Devassando o Invisível quanto Recordações da Mediunidade, ela menciona isso. Ela raramente conseguia ver os pés dos espíritos. Então, dão a impressão de que eles estão flutuando. Muitas vezes o médium, pelo pensamento, vê contornos, vê uma imagem mais ou menos vaporosa. Outros médiuns, com maior possibilidade, conseguem identificar detalhes do espírito, mas isso é evidência, não é aparição. Nós estudaremos a evidência com mais vagar. Adiante, apenas estamos pontuando a diferença, para perfeito entendimento do capítulo. Kardec diz que as aparições, ou seja, um fenômeno que não está correlacionado com a evidência, são muito comuns. E todos nós participamos destes fenômenos, mas eles acontecem durante o sono. Quando eu me afasto do corpo, todos nós nos afastamos do corpo quando dormimos, e temos a vida de espírito. E aí vemos outros espíritos. Kardec classifica essa visão que temos de espírito quando estamos desligados do corpo físico
de aparição também. Só que aí nós não estamos acordados, nós estamos dormindo. Não é no estado de vigília. Nós estamos, por ocasião, nós temos essas percepções por ocasião do sono. E podemos ou não lembrar desses encontros que tivemos, das aparições que percebemos. Então, o médium, nesse caso, não é vidente. Ele está tendo um contato direto com o espírito, desdobrado. Ele se afasta do corpo. A pessoa dorme, se desdobra e vê o espírito e conversa com ele. Isso é que nos faz todos médiuns. Todos nos afastamos do corpo todas as noites e conversamos com espíritos, das mais diversas categorias, elevados ou inferiores, de acordo com as nossas tendências. Então, precisamos, agora que vamos fazer a retomada do estudo em detalhes do capítulo, perceber quando Kardec diferencia, fala de um fenômeno ou fala de outro. Às vezes ele fala simultaneamente, comparando, o que leva, às vezes, o estudante do tema a, se não prestar muita atenção, a certas confusões. E nós temos um outro fenômeno estudado também por Kardec, mas mais de passagem, porque ele já estudou em capítulos anteriores, que nós já comentamos, são as materializações provocadas, ou seja, aquelas que acontecem em reunião mediúnica, como eu mencionei, do espírito Kate King, com William Crookes, e agora mencionando Chico Xavier, com a materialização de Emmanuel, suspendendo as sessões de materialização, né? Parece que essa orientação soou de forma geral, porque, como dissemos, foram ficando raras essas manifestações, embora Kardec, à sua época, já tenha anotado que os fenômenos de materialização já estavam cada vez mais raros. Kardec sempre menciona Daniel Douglas Home. Através da mediunidade do Sr. Home, como ele chama no livro dos médiuns, Sr. Home, ele tinha muito respeito por esse médium. Pela humildade dele, nós já tivemos a oportunidade de estudar as características de Daniel Douglas Home. Nesse capítulo ele menciona novamente como um médium que possibilitava a materialização de espíritos e ficarem tangíveis e visto por várias pessoas, e não só por médiuns videntes. Entenda-se bem isso. E quando a gente não pode reconhecer, às vezes a gente pode estar conversando com um espírito materializado e não saber. É o agênere, não nascido. É uma expressão criada para definir esse nível de fenômeno. E é importante nós considerarmos, dentro desses estudos, dessas percepções psíquicas, que para eu ver um espírito pela minha vidência, que é mental, e o vidente pode ver um espírito à frente, pode ver um espírito atrás, porque ele não vê com os olhos, ele vê com a mente. Nesse caso, o espírito da vidência, ele não está tangível, ele não é uma aparição. E é também importante destacar que, para que aconteçam as aparições, para que o espírito se materialize, tanto espontaneamente, não é? Como um fenômeno de manifestação visual, ou nas reuniões mediúnicas de efeito físico, tanto numa condição como na outra, é sempre necessário o ectoplasma. Um espírito não aparece se ele não utilizar do ectoplasma, porque o perispírito do espírito não pode se tornar visível espontaneamente para o encarnado. Sempre depende de ectoplasma. Esse espírito vai utilizar o ectoplasma
da própria pessoa para a qual está aparecendo, ou poderá estar utilizando o ectoplasma de médiuns à distância. E já mencionamos com o André Luiz que ele pode utilizar ectoplasma até mesmo de plantas, das águas, para efeitos curativos. Mas para essa materialização é necessário utilizar o ectoplasma do médium, sim. O médium, às vezes, libera e não percebe, porque o ectoplasma, nesse caso, não fica visível. O ectoplasma fica invisível. Mas o espírito o utiliza para ficar visível. Então, os espíritos podem aparecer. Os agêneros, como mencionei. E aí nós vamos para a questão número 5 do capítulo que estamos estudando. Kardec faz uma série de perguntas, todas excelentes e de grande conteúdo, e nós vamos passar por essas perguntas todas, porque trazem grande ensinamento e nos ajudam a entender o fenômeno, o que acontece com os médios, ou, em outras palavras, o que acontece com cada um de nós. Na questão número 5, ele pergunta como pode ser permitida a manifestação quando o seu fim é o mal. Kardec está perguntando se espíritos podem aparecer com a finalidade de causar o mal para a pessoa que está, não é, ali surgindo, aparecendo. A pergunta: é permitido que um espírito apareça para causar o mal a uma pessoa, em outras palavras? E aí o espírito que responde diz que sim, nesse caso é para experimentar os a quem a ele aparecem. Pode ser uma má intenção do espírito e bom resultado. Interessante isso, não? O espírito às vezes aparece para a pessoa. Ah, meus irmãos, uma expressão muito comum que a gente ouve os espíritos dizendo aqui no Livro dos Médiuns, Kardec anota várias vezes na Revista Espírita também. Espírito dizendo assim: não me foi permitido fazer isso ou aquilo, não me é permitido aparecer. Existe uma ordem no universo. Existem espíritos superiores que coordenam essas aparições e leis que às vezes impedem o espírito de fazer o que eles querem. Quando isso é permitido, tem uma finalidade. Às vezes o espírito até está com a finalidade de causar o mal, o medo, o pânico na pessoa. Mas se a pessoa souber aproveitar aquilo ali para modificar os seus pensamentos, analisar por que um espírito que deseja o mal está aparecendo para mim. Muitas vezes é para testar a nossa humildade, paciência, para demonstrar a imortalidade da alma, ou para me fazer ficar mais vigilante. Por isso que o espírito responde a Kardec. Pode o espírito ter uma intenção má, mas ter um resultado bom. Vai depender da sua interpretação. E sempre os espíritos testam as pessoas. É permitido isso. Porque esse enfrentamento é importante para o nosso amadurecimento e compreensão da realidade espiritual. Não queremos dizer que o médium sempre esteja em desequilíbrio. Mas às vezes o espírito também aparece com a intenção ruim para ser beneficiado. Acontecia isso muito com a Ivone Pereira. Ela descreve várias ocorrências nesse sentido. Um espírito malévolo aparecia para ela. O que ela fazia? Orava para o espírito. Então a consequência era boa. Por quê? O espírito acabava se beneficiando. Ele tinha uma intenção ruim, foi permitido. Ele não percebeu, quando lhe foi permitido aparecer para o médium, que ele teria esse resultado. Ou seja, que ele receberia preces.
E muitos desses espíritos depois voltavam para a Ivone e agradeciam as orações que ela fazia. A gente vê isso muito em reunião mediúnica espírita séria. O espírito às vezes vem esbravejando, querendo acabar com o grupo, querendo atingir pessoas, e o grupo ora por aquele espírito, recebe com amor, recebe com carinho, e as preces que são feitas acabam beneficiando, e muitos espíritos voltam depois para agradecer. Então nós não podemos reclamar quando o espírito aparece para nós e nem ter medo. Fazer disso algo bom. Se for o caso de termos maior vigilância, sim. Mas receber aquele espírito não como um perseguidor, mas como uma alma que está necessitada de preces. E vamos pedir a Jesus que abençoe esses espíritos, e muitos nos rodeiam. Por isso devemos orar sempre. Na pergunta seguinte, a 6, Kardec pergunta: qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com a má intenção? Kardec aqui busca o olhar da entidade. E os espíritos respondem a Kardec: amedrontar e muitas vezes vingar da pessoa, se é um inimigo de vida passada. Há uma subpergunta: e o que visam os que vêm com boa intenção? A resposta a Kardec é belíssima. Consolar as pessoas que deles guardam saudades. Então é muito comum a pessoa ver um familiar, um amigo, às vezes não estava nem pensando, e a pessoa aparece, surge em sonho. Provar-lhes que existem e que estão perto delas. Dar conselhos e muitas vezes pedir para si mesmos a assistência. Então, espíritos se aproximam com boas intenções para consolar, porque é um familiar, um amigo, está com saudade. O espírito também sente saudade. Provar que existem, que estão perto de nós, que estão nos ajudando, nos consolando, dando-nos conselhos. É isso que Kardec fala que é o mais comum que acontece em sonho. Aparecer diretamente, materializar diante, ter uma aparição ou uma vidência, é mais raro. Tá? A aparição depende muito da sintonia com o espírito e a vidência também. Mas fica muito mais fácil para espíritos benevolentes aparecerem para a pessoa durante o estado de sono. Que aí, mais livre, a pessoa vê o espírito, conversa. E aí é o caso da pessoa, às vezes, acordar pela manhã e sentir aquela doce saudade, aquela alegria, ou então perder um familiar, está com saudade. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, procurando médiuns, querendo receber psicografias diretas de familiares que desencarnaram, e se esquecem que esses familiares também desejam entrar em contato com quem ficou aqui na Terra. E que esses contatos são permitidos por ocasião do sono. A pessoa dorme e encontra com o familiar, vai visitar um familiar que está no hospital, numa colônia espiritual, vai visitar um enfermo que está no hospital, e às vezes acorda pela manhã com uma lembrança vaga. Parece que eu estive no hospital, parece que eu encontrei alguém. Mas por dentro fica aquele consolo, aquela saudade, parece que desaparece. Ou pelo menos fica amenizada. Agora, os espíritos dão uma informação muito interessante. Quando a pessoa chora compulsivamente e fica revoltada com o desencarne do familiar que se foi, e que chora, atraindo aquela pessoa para junto de si, revoltada, algumas pessoas pensam até em suicídio para encontrar com o familiar que desencarnou. Muitas vezes, nesse caso, a pessoa encontra e não lhe é permitido lembrar. Por quê? Para não aumentar o apego. Porque esse pranto desesperado perturba a mente de quem foi. A pessoa que foi fez uma viagem.
Ela merece as preces, a compreensão. Imagina uma pessoa que viajou a trabalho e você fica o tempo todo telefonando, chorando e reclamando. A pessoa está lá porque necessita, é um progresso para ela. Se a pessoa que foi sabe que as pessoas que ficaram estão confiantes, tranquilas, harmonizadas, com aquela doce saudade, porque é normal, a pessoa que foi fica tranquila também. Nesses momentos de desencarne coletivo, nós estamos vendo essas situações. E é preciso entender que o familiar que foi não está desamparado e que nós não perdemos o contato com ele. Se a mente ficar mais equilibrada, se a pessoa orar, ter uma compreensão com a misericórdia divina, que essa situação que se passa é para o progresso, é doloroso. Mas visa o engrandecimento de quem foi e de quem fica. Aí pode ser que com esse equilíbrio a pessoa consiga se lembrar desses encontros. Mas se a pessoa está desesperada, desequilibrada, ela precisa sair desse estado. É normal o luto. E é até importante esse período de luto. Mas não o desespero, a ideia de morrer, de suicidar, para reencontrar com quem foi. Porque isso não acontece. Pelo contrário, afasta as pessoas. É isso que Kardec está dizendo aqui nesse capítulo. Nessa singela pergunta, que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudade. Olha que frase belíssima. E Kardec dizer que isso continuamente acontece, diariamente acontece, com toda a população. Porque todos nós somos médios. É por isso que nós devemos orar para os familiares que se foram. Chorar é normal, todos nós choramos, mas com compreensão, com aquela saudável compreensão com a vontade divina. Porque aí a pessoa poderá fazer a visita no mundo espiritual e a pessoa vai acordar de manhã serena, tranquila, na certeza de que fez a visita que tanto desejava. Que a maioria não vai se manifestar por psicografia. Mesmo através de Chico, quantas pessoas iam lá? Milhares receberam, mas outros tantos não receberam. Porque não era permitido, porque o espírito não estava em condição, a pessoa não tinha merecimento, não tinha sintonia o espírito com o Chico, uma série de fatores. Mas esses encontros que cada um de nós pode ter, nós temos que ter fé e confiança de que isso acontece. Por isso que temos que orar à noite, antes de dormir, para termos bons contatos espirituais. E ao levantarmos pela manhã, agradecer os benefícios que recebemos na madrugada. Aí, Kardec faz uma pergunta, que é uma pergunta muito curiosa, que a gente ouve continuamente, que é a seguinte: que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre as pessoas a possibilidade de verem os espíritos? O que ele está perguntando? Haveria algum inconveniente da gente ver os espíritos o tempo inteiro? Tem gente que, inclusive, fala isso. Se eu conseguisse ver, eu acreditaria. E aí Kardec, inclusive, faz uma pergunta complementar. Não seria esse um meio de tirar a dúvida dos mais incrédulos? Ele fala assim, eu nunca vi nada. Ah, eu queria ver, porque aí eu ia acreditar. Mas há inconveniente da gente ver o tempo inteiro espírito? E aí os espíritos respondem a Kardec que existe grande inconveniente, sim. Porque estando as pessoas constantemente cercadas por espíritos, vê-los a todo instante perturbaria a pessoa.
atrapalharia os atos da vida cotidiana e tiraria a iniciativa da maioria das pessoas. Agora, quando a gente se acha só, a gente age mais livremente. É uma questão de livre-arbítrio, né? Aliás, nós vivemos, segundo o Ernesto Bozano, um livre-arbítrio, de certa forma, limitado ou condicionado. Todos nós temos livre-arbítrio, mas existem alguns limites para nosso livre-arbítrio e algumas condições. É interessante. Uma dessas condições é o planejamento reencarnatório que nós fizemos. Nós temos um livre-arbítrio, mas nós exercitamos esse livre-arbítrio antes de reencarnar. Então, a gente faz um planejamento reencarnatório e a gente tem um livre-arbítrio para agir aqui, inclusive até para, às vezes, alterar. Certas coisas não se alteram do planejamento reencarnatório, não. Nós temos um livre-arbítrio mais ou menos limitado. E também limitado pela nossa evolução. E aqui Kardec está dizendo que seria uma violência ao nosso livre-arbítrio ver espírito o tempo todo, e isso perturbaria a pessoa. Inclusive, Chico Xavier teve uma época da vida, consta da biografia dele, que ele não conseguia diferenciar encarnado e desencarnado. Ele, às vezes, tinha que perguntar para a pessoa, você está vendo fulano de tal do outro lado da rua? Se a pessoa dissesse sim, era encarnado. Mas isso não era um mero jogo de palavras de Chico, não, viu? Como quem diz assim, uma fraude, né? Eu vou falar só para parecer que eu sou médium. Não era isso que acontecia, não. Porque o Chico, quando via uma pessoa do outro lado da rua e perguntava para o companheiro se ele estava vendo ou não, e a pessoa dizia não, o Chico descrevia a pessoa que estava vendo, muitas vezes era ligada a alguém que estava do lado dele, o Chico dava nome, sobrenome, características pessoais, vestimenta, e dava recados que às vezes a pessoa nem sabia do assunto. Então, o fenômeno com Chico era autêntico. Não era simplesmente algo subjetivo. E aí os espíritos dizem a Kardec que essa questão de aparecer para o incrédulo, os incrédulos, dizem os espíritos, dispõem de muitas formas de se convencerem. Desde que as aproveitem e não fiquem cegos pelo seu próprio orgulho. Sabes muito bem que existem pessoas que têm visto espírito e nem por isso acreditam. Acho, inclusive, que são ilusões, diz o espírito a Kardec. E aí ele termina a frase dizendo assim, a resposta é assim, não se preocupe com eles. Não se preocupe com esses que não acreditam. Deles se encarrega Deus. Kardec faz uma nota dizendo que existem muitos inconvenientes, existiriam muitos inconvenientes da gente ver espírito o tempo todo, assim como se nós pudéssemos ver as substâncias, né, os seres que estão aí pelo ar, às vezes vírus, bactérias, não é? Animais microscópicos, como ele diz à época, né? Então, isso seria é como se nós tivéssemos uma visão muito ampliada, que isso perturbaria a mente da pessoa. Nós não temos cérebro orgânico suficiente que suporte a dupla vida. Por isso que a gente não se lembra de tudo que sonhou. O nosso cérebro não suporta. Nós temos um cérebro espiritual que tem possibilidades maiores. O cérebro orgânico não é aparelhado para isso. Quando o indivíduo reencarna para ter evidência, ele recebeu um tratamento no mundo espiritual. Porque o cérebro orgânico, como ele está estruturado, fisiologicamente, ele não suportaria uma carga maior de informações do que aquela que a gente tem no dia a dia pela visão. Aí Kardec insiste na questão. Uma vez que é inconveniente em vermos os espíritos, por que em certos casos é permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos que estão ao vosso lado e não oferece inconvenientes da visão constante. Então, essa visão
rápida que se tem do espírito, a visão mental pela evidência, uma visão direta, com o espírito se torna tangível quando a gente está acordado, ou esse contato que a gente tem com os espíritos quando dormimos, veja, são 3 fenômenos que eu estou mencionando, isso não perturba, porque eles são esporádicos, passíveis de compreensão. Kardec pergunta se nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós. É a pergunta número 9. E aí os espíritos dizem, quanto mais o homem se aproxima da sua natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. Então, até aqui no plano material mesmo, quanto mais o indivíduo vai se tornando mais sensível, vai estudando mais, vai buscando a sua transformação moral, vai buscando mais a meditação, ele fica mais sensível à presença dos espíritos e pode ter uma percepção mais clara. Os espíritos completam a resposta a Kardec. A grosseria do vosso envoltório é o que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Foi isso que nós comentamos. O nosso cérebro orgânico, pela estrutura que ele tem, muito densa, não é? De uma materialidade bastante robusta, podemos dizer assim, impede que a gente veja continuamente os espíritos que estão ao nosso lado. E aí a pergunta 10 é fantástica. Kardec pergunta, será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Tem gente que morre de medo de ver espírito. Não passa nem na porta de centro espírita com medo de ver um espírito. Ir a uma reunião espírita, nem pensar. Que acha que os espíritos estão lá visíveis. Aí Kardec pergunta, isso é racional? Kardec era de uma percepção, de uma lucidez nas perguntas. Tem lógica? É o que ele está perguntando. Tem lógica a pessoa ter medo de um espírito? Porque tem gente que morre de medo, né? Aí o espírito responde a ele, quem refletir vai compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso que um vivo. Esse jogo de ideias é curioso, né? E ele desdobra essa ideia. Os espíritos, como podem ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que estão alguns ao seu lado. Então a pessoa tem medo de ver espírito, mas ela não para pensar que do seu lado tem espírito. Todos nós estamos rodeados por espíritos, bons ou ignorantes, ou inferiores, ou maus. Alguns se interessam por nós, outros não. Então a pessoa, ela tem medo da aparição, de ver um espírito diretamente, mas ela não tem medo do invisível, né? A diferença é que os espíritos estão invisíveis. Ela não deve ter medo, porque isso não é racional, isso não é lógico. Por isso a pessoa precisa estudar a matéria para entender que o espírito não vai violentar a pessoa diretamente, não vai causar nenhum mal direto. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, diz, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Então, o espírito que quiser prejudicar uma pessoa, não vai aparecer para ela. Ele aproveita que ele está invisível, oculto. E é por isso que espíritos influenciam a mente da pessoa e perturbam. É a invisibilidade que dá a vantagem para o espírito. E não a visibilidade. Então, a pessoa não tem que ter medo de ver o espírito. Ela tem que ter preocupação com os pensamentos que tem. Entre aspas, né, se pudermos dizer, medo dos próprios pensamentos. Porque é isso que atrai os espíritos. O espírito não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas pela influência que pode exercer sobre a pessoa, desviando-a do bem e impelindo-a ao mal. Essa é a essência das nossas relações com o espírito. Então, o medo, a pessoa que tem medo, ela precisa tirar esse medo. Raciocinando, eu não preciso ter medo de espírito. Do que eu vejo. Eu tenho que orar, buscar me proteger psiquicamente, controlar meus pensamentos, para não sofrer influência. Porque mais mal causa o invisível do que o visível. Então tem gente, nossa, eu não fico sozinho aqui dentro de casa de jeito nenhum,
não deixa apagar a luz porque eu tenho medo de ver espírito. Isso é uma infantilidade. Porque ela está rodeada de espírito, e o espírito que quiser prejudicá-la vai fazer pelo pensamento. Então é disso que a gente tem que entender. Tirar da mente o medo. Pela ideia racional. E saber que eles são invisíveis para não nos desviarmos do bem. A pergunta 11. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Olha a pergunta. Kardec foi aos detalhes, né? A gente pode conversar com o espírito quando apareça? Perfeitamente, responde os espíritos. E é mesmo que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e se lhe pode ser útil. Olha a orientação que o espírito dá a Kardec. O espírito apareceu, nos trataram com respeito, e não sair correndo, como as pessoas pensam, né? Se o espírito aparecer para mim, eu vou sair correndo. Não, o que é que o senhor deseja? Eu posso ser útil? Se tratar um espírito infeliz e sofredor com misericórdia, com respeito e com amor, e provar isso a ele, esse sentimento honesto, isso vai aliviar o espírito. Se for um espírito bondoso, pode, inclusive, esse momento ser um momento de bons conselhos. Essa resposta se refere tanto à vidência quanto às aparições. Como pode um espírito, nesse caso, responder? Algumas vezes, diz a Kardec, o faz por meio de sons articulados, como faz uma pessoa viva. Então, você pode conversar como nós estamos aqui, falando e ouvir o espírito. Mas, na maioria dos casos, o diálogo é pelo pensamento. Não nos esqueçamos disso. A gente não conversa com o espírito com a boca, mas pelo pensamento. Agora ele está materializado, como eu contei o caso de Emmanuel materializado, você vai conversar com o espírito materializou diante de você, você pode conversar com o espírito. Aí ele vai falar, você vai ter aquela impressão do som, né? Porque ele materializa as cordas vocais, como eu exemplifiquei em programa passado, materializa a estrutura vocal. Eu vou encerrar o programa de hoje com um trecho excepcional que está no livro Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, que é um dos biógrafos de Chico Xavier. Ele narra que, certa vez, quando o Chico passava por lutas mais pesadas, aconteceu um fato muito curioso na vida do Chico. Ele narra, após um dia inteiro de trabalho, quando ia se preparar para dormir, umas 2 ou 4 horas de sono só, geralmente esse tempo que o Chico tinha, às vezes ele dormia 2 horas à noite, ou máximo 4 horas, ele trabalhava bastante. Chico narra que lhe apareceu uma figura diabólica e perguntou ao Chico assim: você me chamou? Pela característica da mediunidade de Chico, o espírito estava materializado diante do Chico. A voz era arrepiante. E quando Chico ia responder, ouviu o espírito de Emmanuel lhe dizer: não diga não. Chico ficou pensando em que falar durante alguns minutos, e Chico conta que minutos em frente a uma criatura daquelas contam-se por séculos, porque realmente era uma figura pavorosa. E o espírito insistiu: você me chamou? Tornou a perguntar a criatura. E aí o Chico virou para o espírito e disse: chamei sim, senhor. O Emmanuel falou para ele não dizer não, né? E o Chico virou para o espírito e disse: chamei sim, senhor. E o espírito olhou para o Chico e disse assim: o que é que você quer? O Chico não tinha chamado nada, né? Mas o que você quer? Insistiu o espírito. Aí o Chico virou para o espírito e falou assim: é que a vida está tão difícil para mim atualmente
que eu queria que o senhor me abençoasse. Olha a ideia do Chico. Ele pediu que o Espírito abençoasse a ele, Chico Xavier, em nome de Deus ou em nome das forças que o senhor acredita. O Chico foi todo respeitoso. O Espírito olhou de maneira enigmática e disse: Chico, com você está muito difícil. E desapareceu. É interessante esse caso, porque muitas pessoas pensam assim: o Espírito aparece para mim porque eu sou invigilante. Não, o Espírito apareceu lá, foi permitido, Emmanuel estava presente, o Espírito adentrou a casa de Chico, foi permitido. Naturalmente, aquele Espírito foi beneficiado. É o que Kardec fala aqui no Livro dos Médiuns, né? Às vezes o Espírito vem com a intenção malévola e acaba recebendo um benefício. E no caso do Chico, nós não temos dúvida. Apesar do Espírito ter dito, você me chamou, o Chico não tinha chamado, o Chico tinha trabalhado o dia inteiro, ia preparar para dormir. Aquela mente de Chico equilibrada não ia atrair o Espírito, é porque o Espírito foi permitido mesmo a ir lá, e ele queria apavorar o Chico, queria assustar, e o Chico encerrou o assunto, hein? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com conversas muito compridas com espíritos inferiores, para manter a mente mais ou menos equilibrada. Bom, vamos responder aqui algumas perguntas brevemente, mais ligadas ao programa de hoje. Por que nas manifestações visuais fala muito espírito zombeteiro? A Elis pergunta, é porque na maioria de nós como somos inferiores, a gente tem mais facilidade de ver espírito inferior. Para a gente ver espírito superior, nós temos que nos elevar pela prece, pela meditação, pela transformação moral. Aí a gente veria continuamente espíritos superiores. Mas como nós, normalmente, estamos rodeados de espíritos inferiores, que é mais próximo da nossa categoria evolutiva, estou falando assim de maneira geral, né? Não pontuando um ou outro. Então a gente vê mais espíritos que querem perturbar mesmo. Então quer dizer, Adriana pergunta, que toda vez que sonhamos que estamos dialogando com um espírito já desencarnado, realmente estivemos com esse? É muito provável que sim. Eu tenho que dizer que é muito provável, porque eu não posso afirmar que é. Nem a pessoa pode afirmar que é, para a gente não ficar assim, com a imaginação exacerbada. A gente tem que raciocinar, a própria pessoa raciocinar qual foi o conteúdo do diálogo, para ver se não foi imaginação. Eu vou voltar ao assunto de sonho no próximo programa, porque esse capítulo não termina aqui nesse programa. Nós vamos ter mais um programa sobre esse capítulo. Então, a própria pessoa tem que raciocinar qual foi o conteúdo do diálogo para ver se foi plausível ou não. Só falando assim não dá para dizer, mas é muito provável que tenha sido o diálogo. Que tipo de manifestação ocorre quando há registro de imagens faciais impressas em um móvel ou em uma porta? Eu já vi pessoas que às vezes olham para uma porta e vê ali um desenho. Isso é imaginação, tá? É igual você olhar para uma nuvem e ver um rosto. Isso é imaginação, não é aparição. O espírito não vai projetar o rosto dele numa porta, não. Ele vai ficar visível. Somente se você olhar os contornos ali, né? As malhas da porta. Tomar cuidado, Ione, com as imaginações. As aparições não tangíveis aparecem também quando estamos de olhos fechados. Quando a pessoa vê de olho fechado, aí é evidência, não é aparição, tá? Vamos separar os fenômenos, Luciene. Aparição você vê de olhos abertos ou você vê em sonho. Quando você está vendo de olho fechado, com a mente, é vidência, é diferente. Uma outra pergunta aqui, já caminhando para o final, que eu achei interessante. É possível sentir efeitos no corpo quando eles estão próximos de nós? A Marta pergunta. Sim. Sabe qual é? Um dos sentidos mais comuns, o arrepio. Tem gente que fala assim, eu arrepiei agora. Parece que tem um espírito aqui. E é mesmo, porque André Luiz disse que os nossos poros, né, os pelos, não é, são miríades, milhões de antenas.
E o primeiro contato que a gente tem com o espírito, que às vezes a gente não vê o espírito, mas é um contato próximo, a pessoa arrepia. Não quer dizer que todo arrepio seja, às vezes a pessoa fica emocionada e arrepia, não é? Às vezes o frio causa o arrepio. Mas a pessoa estando em condições normais e sente um arrepio, pode ser a presença do espírito. Bom, vamos terminando aqui o nosso programa, vamos continuar sobre esse assunto no programa que vem, e o nosso estudo vai ficar disponível em podcast no canal da FEB TV, no Spotify, nas demais redes de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas, muitas dúvidas que foram aqui surgiram, pergunte pelo Telegram, cujo endereço é @febtv_medios. Baixe o Telegram e acesse o grupo. Nós estaremos lá respondendo as perguntas. Todo o conteúdo dos 25 programas deste e dos anteriores estão no site. Acesse febtv.com.br/médiuns. Lá você vai encontrar as perguntas que foram respondidas no Telegram e todos os programas já exibidos. E você também se torne um padrinho da FEB TV. Ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br e faça lá a sua participação. Colabore para que a FEB TV continue servindo a comunidade em nome de Jesus e da doutrina espírita. Um grande abraço e até a próxima semana. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.